Eu sempre tive uma mídia Como social. que surgiu esse despertar para a causa animal? Porque tem muitos e muitos anos que ninguém olhou para isso, né? O pessoal, quando fala sobre isso, associa ao Zander. Todo mundo Inclusive, fala, olha o eu Zander. conheci a história do Zander, foi através de uma amiga em comum, que era a Jo Almeida. E ela que falou, porque ela... A Jo era funcionária da Câmara, da comunicação da Câmara, e a Jo, parte do salário dela, boa parte do salário dela era para poder ajudar as instituições que protegiam animais. Então eu sempre gostei muito de animais, sempre, né, tive, né, quando tive a oportunidade de ter lá um cachorro, um gato, né, tanto na chácara quanto na minha casa, eu sempre tive. E eu não quis usar isso politicamente. Tanto que não usei nas últimas eleições, nem na minha primeira, nem na última. Eu acho que você usou pro lado sério, porque tinha essa coisa, mas ninguém levou o papo tão a sério para falar. Porque hoje é moda, né? Hoje você falar que faz proteção animal, né? Eu vejo muita gente aí falando assim, dando entrevista, porque eu não sei o quê, mas pergunta se já resgatou um animal, né? Se quiser. Já passou um dia lá tratando. Nunca fez. Se ação concreta mesmo. Não tem, né? Então a gente procurou fazer desses mandatos. Eu vi no mandato a possibilidade da gente construir um legado, né? E a gente deixou que é um hospital público, o primeiro do Centro-Oeste, que está lá no Balneário Meia Ponte. Atende lá poucos animais, 20, 30 por dia, mas se salvasse uma vida, já valeria muito, né? Então a gente conseguiu deixar esse legado e a ferramenta pública do parlamentar, ela é uma ferramenta magnífica para a gente fazer isso, né? A gente pegou uma área lá e uma área simbólica, né? A gente teve chance de fazer em muitos outros lugares. E eu fiz questão de fazer lá no antigo centro de zoonose, porque lá era onde eles executavam os animais antigamente. Matava com gás de cozinha, fechava num quarto, matava até... A gente tem relatos de que animais eram mortos lá, inclusive a paulada, né? Então eu cheguei no prefeito Íris na época e falei, olha, prefeito, eu quero que seja esse lugar. Nós temos outros lugares mais centralizados que a gente pode desafetar, mas eu queria que esse tivesse esse simbolismo, né? E aí tem até uma história engraçada, porque o Íris, mas nós temos que construir, mexer com os cais, vai ser difícil, o pessoal fala, pô, eu não tenho um hospital para criança e você está fazendo um para cachorro, né? Eu falei, não, prefeito, mas nós não vamos usar dinheiro da saúde, nós vamos criar um fundo ambiental, das multas ambientais. Tá, mas tá bom, mas vamos aguardar um pouquinho. Eu falei, não, e vai levar o nome da mãe do senhor, né? Lá hoje chama Genoveva Rezende Machado e Barra São Francisco de Assis, que é o santo protetor dos animais, e ele topou e fez de um quarteirão inteiro lá esse centro de bem-estar animal, que é muito mais do que um hospital, né? E com certeza, se tiver aí a vontade política, né, de quem hoje representa os animais lá na Câmara, os deputados, o próprio prefeito, que tem dado uma atenção especial. Né, para representar, né? Tem, e não pode ser só a motivação não pode ser só política, só da troca do voto. Falar sobre isso, né? Até porque animal não é uma coisa, né? E, inclusive é lei agora, né? Uma lei federal de que animal não é coisa. Hoje você não deve dar um cachorrinho de presente, porque ele não é uma coisa, né? Ele é bonitinho ali, mas depois ele faz cocô, faz xixi, ele come, ele vomita, ele dá febre, né? A pessoa tem que ter a sensibilidade de saber, porque ele não fala, ele vai te falar com o olhar, ele vai te falar com o gesto, né? Então... É muito importante hoje, os animais, eles ganharam uma importância enorme na geração que nós temos hoje, na sociedade. Esse massacre que infelizmente ocorreu nos Estados Unidos essa semana, eu estava vendo, né, de passagem e no momento do massacre, poucos minutos depois, o pessoal conduziu cães até o local do massacre para consolar não só os pais, mas as crianças, outros amigos. Você sabia, né, que antes de nós fazermos a criação do hospital público veterinário, nós fizemos pesquisas, participamos de muitas pesquisas e nós vimos, por exemplo, que o quanto os animais são importantes. Por exemplo, um morador de rua. Nós tínhamos em Goiânia quase 400 vagas de albergue e os moradores na rua passando frio. Por quê? Porque o albergue não tinha o lugar de pôr o cachorro. Não tinha o canil, né? Qualquer um deles tem um cachorro consigo. Exatamente. Nós criamos... Que sacada. Nós criamos. Hoje é lei, né? Uma lei nossa. Nós chegamos na Câmara, existia uma lei em prol da causa animal que não... E era, na verdade, uma lei estadual, se eu não me engano, do deputado Mauro Rubem, e que criava o Código de Defesa do Animal, mas ela não tinha efetivação, as pessoas não cumpriam a lei.
né? Eu, graças a Deus, nos 8 anos que eu tive na Câmara, eu saí de lá com autoria de 47 leis de minha autoria em prol da defesa animal. Parceria com o vereador Elias Vaz, que proíbe animal em circo, a proibição de venda de animais em pet shop. Por quê? Porque existe um comércio muito... né? Eles pegam, e não estou falando só de cachorro e gato, eles pegam, por exemplo, um ganso que tem lá quase 1 metro de altura, no sábado, 13 horas, nas lojas agropecuárias, eles fecham o ganso e só abrem na segunda-feira dentro de uma gaiola que não cabe um canário. Né? E o bicho fica lá, inclusive depois... em Campinas, exatamente. Tem um ponto muito feio. E isso também faz com que a gente contribua para que a pessoa, ao invés de comprar, adote. Né? Então... Interessante, que mudança, né? Porque era muito comum isso. Sempre foi muito comum, e as pessoas comprando e mexendo com o bicho. E ter gente com essa sensibilidade para poder mas nunca teve causar essa mudança, uma né? vistoria, nunca teve... exatamente por isso. É o que eu estou te falando, lei... existe um mercado muito produtivo, muito Quem próspero. São os profissionais, os nomes? Cara, existe... Não o nome dos profissionais, mas as funções que tem nesse hotel. Existem... Não, você fala com relação aos cachorros, aos animais, quando eles vão para lá. Pega na rua e tal. Não, existe o centro de zoonose, mas na verdade hoje um papel muito importante são das ONGs. Né? Porque a prefeitura, o Estado, o poder público, o centro de zoonose, ele basicamente serve para o animal ir quando ele tem alguma doença e aí quando é para ele ser eutanasiado. Né? E até nisso eu mexi, porque nós descobrimos que às vezes alguns animais iam para lá, ficavam em quarentena e os animais eram mortos. Né? Hoje um animal para ser eutanasiado, ele tem que ter o laudo de 2 médicos veterinários, ele tem que ter uma publicação da maneira que ele é eutanasiado, porque até para morrer, caso ele tenha uma doença terminal, esteja sofrendo, ele não pode sofrer para morrer. Então a lei também é de nossa autoria. Então a prefeitura não tem, né? E eu sonho ainda, vislumbro ainda... um dia que a gente possa ter um abrigo público, né? Algumas prefeituras, né? E eu já conversei com ele sobre isso com o prefeito Rogério Cruz, para a gente poder fazer uma espécie, porque hoje é muito importante o controle populacional. Né? Goiânia tem quase 80 mil animais de rua, né? Catalogados? Não catalogados, mas existem alguns estudos da Universidade Federal e, enfim, o poder público não tem esses números, mas eu, como vivi isso muito, então as ONGs têm um papel importante. E existem ONGs sérias, tem várias aqui existem algumas sérias e existem algumas que vivem do sofrimento do animal. Né? Hoje, se você postar uma cirurgia que um animal está com um tumor na boca e postar uma criança recém-nascida que tem basicamente o mesmo tumor, o animal arrecada 10, a criança arrecada 3. Não é uma inversão de valores, mas é uma coisa que, se a pessoa quiser viver do sofrimento de um animal, ela vive muito bem. Então eu combati muito isso também, essa prática durante o período que eu tive lá. Mas existe, né? E a gente existe, né, mas existem muito boas ONGs também que cuidam aí de 100 animais, de 200, de 150 e que vivem com muita dificuldade. Você pode citar alguma? Olha, Animais Refugados, né, o Lar dos Pitbulls, são boas, né, Animais Refugados. Infelizmente, o ano passado, a Lívia, que era uma das pessoas que eram voluntárias lá, faleceu de Covid, e aí outras pessoas estão cuidando, né? Mas são instituições que têm o meu respeito, né? E então eu acho que antes da pessoa ajudar, ela faz uma visita, ela procura saber, né? Existem pessoas sérias e eu peço pela vida dessas pessoas todo dia a Deus, porque dessas ONGs, porque, né, elas cuidam bem de muitos animais que estariam na rua sendo maltratados, atropelados, infelizmente, né, poderiam vir a óbito se não tivesse elas.